Senhor Ministro, uma das utilidades desta interpelação foi mostrar as qualidades insuspeitas do Ministro das Finanças. O Ministro tinha dito: estamos a chegar ao fim da crise, e este debate fica marcado por uma subtileza florentina, que é a explicação de que estamos, porventura, a chegar ao fim da crise. É o debate do porventura, da beleza desta cláusula de resguardo que o Ministro foi buscar. E, na verdade, sobre aquilo que importava, porque é que as obras públicas tão importantes estão paralisadas? A resposta é porventura. Há crise? Porventura, talvez não. Até na COSEC dá-nos uma notícia, mas porventura não nos dá a conclusão, e já voltarei a isso. Mas, começando pela sua intervenção, já vamos ao Correio da Manhã, Sr. Ministro, comecemos pela Simpor. O Sr. Ministro, como foi lembrado pelo deputado Luís Fazenda, veio aqui apresentar-se como uma espécie de apresentador do boletim meteorológico da Bolsa de Valores. Olha, a Simpor subiu, aleluia, já temos aqui um bom negócio. Parece que o Sr. Ministro não sabe, parece que não sabe. Escusa de abanar papelinhos, Sr. Ministro. Não é abanando papelinhos que resolve qualquer problema. Eu quero lhe falar de um contrato. O contrato que o senhor permitiu com a Simpor autoriza, quando comprou as ações a 4,75, é que daqui a 3 anos, qualquer que seja o valor da Simpor, Manuel Fino possa recuperar essas ações ao preço atual. Ou seja, se perdeu é a Caixa que perdeu, se ganhou é Manuel Fino que ganhou. Isto é muito importante, porque é o exemplo, o único exemplo, o Sr. Ministro procurou à lupa, mas é o único exemplo que encontrou de uma negociata que diz que correu bem. Bom, se correu bem assim, ficamos entendidos sobre o que é as contas públicas. Na verdade, o que o Sr. Ministro tem é uma espécie de método Manuela Ferreira Leite, porque Manuela Ferreira Leite faz sem concurso, a venda APT da rede fixa. Perde 2.000 milhões de euros, não se importa, e anda por aí airosa. Mas o Sr. Ministro fica escaldado quando lhe perguntamos então os 2.000 milhões de euros da Galp, que o senhor, no seu método Manuela Ferreira Leite, foi exatamente perder. E as ações da Simpor importam, e as da Galp não importam. E não importa fazer a conta do que já perdeu, porque esse não vai recuperar. Não tem cláusula de salvaguarda, não há um porventura. Porventura voltamos a recuperar. Na verdade, perder dinheiro dos contribuintes é sempre a especialidade deste Governo. E já agora, Sr. Ministro, porque eu sei que vai dar uma flash interview ao sair desta sala, eu vou-lhe deixar já a pergunta. Já nos disse que vai comprar a COSEC, e aliás a 100%. Eu só quero é que me garanta, porque isso tem que responder, que não é entre 30 e 40 milhões, pois não, Sr. Ministro das Finanças. Quanto é que vai dar pela COSEC? Ou acha que pode dizer aqui ao Parlamento que sim, senhor, compramos, anunciámos a compra antes de negociar, agora compramos, mas não nos vai dizer o preço? Não, Sr. Ministro, vai-nos dizer aqui o preço, porque isso é política orçamental. Agora ficaram, apesar destes porventuras, alguns mistérios. O mistério da crise, o primeiro debate desta interpelação. O Sr. Ministro fez-nos o elenco das suas medidas, todas medidas ótimas. Só não respondem à pergunta, porventura, se são ótimas, porque é que no período dessas medidas houve mais 105 mil desempregados e desempregadas. Alguma coisa não bate certo. E quando olhamos para as contas, déficit orçamental, primeiro trimestre, compare com o ano passado, 881 milhões o ano passado, 2.350 milhões este ano. Queda do investimento privado, 20%. Queda das exportações, 21%. E faça isto, a resposta do Governo de que o senhor fugiu como o diabo da cruz é adiamos as obras que eram a nossa resposta para a crise. Ora, façamos as contas. O que é o investimento público hoje em dia? O investimento público, que com tanta pompa foi anunciado pelo Governo, é este ano, se porventura cumprirem as contas, menos do que no primeiro ano do Governo do Partido Socialista. Ou seja, antes da crise, o investimento público para responder à economia era 3.450 milhões de euros. Agora, com a crise, para responder à crise é ainda menos.
E quando se trata de concretizar aquilo que era indispensável, aquilo sem o qual porventura o país não podia funcionar, o Governo diz: atrasamos, logo vemos, em setembro, em dezembro, ou o que seja. Nunca nos quis explicar, porque não há um único ministro que nos queira explicar politicamente porque é que as suas medidas mais fortes agora, se eram tão importantes, vão ser adiadas. Porque então teria que nos dizer que se adiou porque não conhecia as regras contratuais ou as regras concursais, então é porque o Governo não sabe do que fala. Segundo grande debate, o que é a política económica? Esta semana foram divulgados dados sobre a pobreza em Portugal, 2 milhões de pobres, e sobre os rendimentos das pessoas. 1/3 das pessoas no estudo do ISCTE não pode pagar o aquecimento porque não tem rendimentos para isso. 2/3 não passam uma semana de férias porque não têm rendimentos para isso. 13% não pagam os medicamentos que lhes são prescritos pelo Serviço de Saúde porque não têm rendimentos. Esta é a situação da pobreza. E é claro que depois os portugueses têm direito a ser confrontados e a perceber o que isso quer dizer, com 38 milhões de euros que Jardim Gonçalves leva de prémio no BCP, 80 milhões de euros de outros administradores, 10 milhões de euros de Paulo Teixeira Pinto, e nunca ninguém responde. Eu sei que hoje o Dr. Dias Loureiro terá sido constituído arguido e veremos quanto tempo haverá para que a Justiça esclareça o caso do BPN. Mas o que sabemos é que se arrastam anos de criminalidade financeira, de irresponsabilidade social, e não há resposta nestas políticas, a não ser esta procura, e com isso termino, do PSD de ter apoio de ministros do PS e do PS procurar apoio de ministros do PSD. O PSD já tem Mateus, Bessa e Campos e Cunha, mas o PS já tem Mexia. E entre uns e outros, todos passando sempre a sua vida no governo, respondem perante o país com a mostra daquilo que são: a irresponsabilidade absoluta de quem, perante a necessidade de responder à crise, só sabe dizer que ela porventura acabou, porque respostas para ela não existem. E eu sei que o Sr. Ministro das Finanças, que já se foi embora, não intervirá na conclusão do debate, mas será antes um técnico eleitoral que apresentará as conclusões do Governo. Porque, de facto, é disso que se discute: alternativas para o país, soluções e programas. Já sabemos que o PSD tem o programa do PS, que o PS tem o programa do PSD, tem exatamente os protagonistas das maiorias absolutas para aplicarem esses programas, e é disso, com franqueza, que o país já está muito farto.